Paz e bem a todas e todos, bem-vindos, bem-vindas a este evento do curso de Filosofia da Universidade de São Francisco. Sou o professor Sandro, sou docente do curso de Filosofia e promotor desse momento, né, tão importante da nossa caminhada acadêmica, que é a presença de um professor especialista na docência enquanto formação de professores e de gerações e gerações de filósofos e filósofas. Professor Martinazzo, ao qual eu tive a satisfação e a honra em poder ter sido seu aluno lá na PUC de Campinas, é alguém que marcou e marca gerações até hoje, né, pela a sua filosofia, né, tão cativante, tão profunda e tão reflexiva. Então, agradeço muitíssimo, professor Martinazzo, por estar aqui conosco nesta noite, oferecendo para nós essa oportunidade, né, de aprendizados, de saberes compartilhados, né, na filosofia. E com um tema bastante pontual, que é o tema que o professor colocou como trazer aí a reflexão da filosofia que ainda lhe cabe, né, na sociedade que a gente vive atualmente, nas escolas, né, em todos os campos dos saberes. Então, muito obrigado em nome da Universidade de São Francisco, e o senhor tem a palavra, né? Perguntas que alguém tiver, pode estar colocando no chat, a gente vai estar respondendo depois aí ao final. Boa noite, professor. Boa noite, Sandro. Boa noite, pessoal. É uma pena que não estejamos presentes. Eu estou acostumado a olhar e ficar no meio de vocês, né? Eu não sou Jesus, mas estou no meio dos homens e das mulheres. Eu não gosto dessa questão de ficar com distância. E, como disse o Sandro, eu fui professor, eu estou aposentado, mas continuo pensando e refletindo, em particular estudando filosofia, e hoje, como eu dizia ele, um pouco de literatura e de história. Eu fui professor por 40 anos, né? E tive o privilégio de formar muitos professores. Eu lecionei nos cursos de filosofia, pedagogia, enfermagem, terapia ocupacional, nutrição, fisioterapia, educação física, análise de sistemas, jornalismo, publicidade e propaganda, turismo, relações públicas e teologia. Então, foi uma experiência muito gratificante na minha vida e eu agradeço a vida por ter me feito isso. Eu não seria outra coisa se não fosse professor. E eu quis ser professor, né? Eu quis ser professor. Então, o meu ser é ser professor. Foi um golpe ser aposentado, mas faz parte da vida, né? Estou vendo alguém aí muito especial para mim, que estou com muita saudade, viu, Fernando? Seja bem-vindo, querido. Estava dizendo para o pessoal que eu lembro de você de menino. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Bom, então deixa eu pedir licença para vocês para dar 2 avisos. A voz que vocês estão ouvindo não é a minha voz natural. Eu estou com uma voz de pugilista com aquele aparelho de protetor bucal. Estou fazendo tratamento dentário e estou com um bloqueio aqui na fala. Falando em fala, já vai o meu primeiro pedido a vocês que serão professores ou que são professores. No meu tempo e hoje, nós brigamos muito pela qualidade de ensino, pelo aumento salarial, pela carga horária, enfim, por todos os problemas que a escola e a educação nos apresentam. Mas no meu tempo não se brigava por beber água. Então fica a minha primeira recomendação. Levem sempre uma garrafinha de água, tenham água o tempo todo, para não ficarem sem voz como eu fiquei. Na minha idade, eu já tenho uma certa idade, o único problema é a voz. Eu não tenho voz. Então, preciso tomar água. O fonoaudiólogo só foi me acordar quando eu era aposentado. É uma pena. É uma pena. Tá. Minha metodologia de hoje é falar pouco e ouvir mais. Tá? Eu não combinei com o Sandro tudo isso, mas eu gostaria que vocês pudessem interagir.
Podemos conversar, então? Eu vou pausadamente falando algumas coisas aqui. O tema que me é proposto é difícil, porque ele não é um tema, ele é um problema. Ele é a problematização de tudo que nós temos que enfrentar, né? E eu penso assim, se no passado as coisas sempre estiveram nebulosas, no meu tempo era nebuloso, eu saía da ditadura, entrava naquele período de transição, Sarney, Fernando Henrique, depois o nascimento do PT, eu participei muito disso, muitas greves. Parece que agora as coisas se apresentam mais nebulosas ou cavernosas. Acabei de ver no Twitter que parece que a chuva em São Paulo não é só chuva, mas é o esgoto do inferno que está se abrindo. Então, a área governamental lida com a educação como se essa fosse tão somente um problema de dinheiro ou de policiamento. Isso, para mim, é uma dor no peito. Tratar a escola como uma questão de polícia. Esse é um tempo em que as autoridades estão envolvidas em crimes e escândalos financeiros, desde o Ministério da Educação até as prefeituras mais simples de cidades pequenas. Assim eu digo que as coisas andam obscuras. Nós temos uma história política de 500 anos de submissão. Temos uma triste herança dos tempos ditatoriais. Vocês ainda vivem isso. Temos uma raça de políticos que nunca se importaram de fato com a educação. Pensando nas próximas eleições, eu estou escolhendo os meus candidatos e respondi para um ex-aluno nosso que eu não vou votar naquele que ele me indicou, porque é alguém que já está no terceiro mandato de deputado federal. Eu acredito que um político não é carreira. Ele não pode fazer carreira lá. Ele faz o mandato, a gente faz o recal, e se não serve, segue seu modelo americano, cai fora. Temos uma raça de políticos que nunca se importaram, de fato, com a educação. Temos espaço quase sempre feio, e coloque feio nisso, que chamamos de escolas, nos quais sufocamos a criatividade e a esperança de educandos. Em suma, dentro desse quadro nebuloso, fica a certeza de dois caminhos. Primeiro, a pressa de desistir. Muitos dos nossos colegas têm pressa de desistir. Eu tenho uma prima, posso falar isso, ela não vê a hora de se aposentar. Tem pressa de desistir. Ou a teimosia de recomeçar. Eu vou optar pelo segundo caminho, a teimosia de recomeçar. O que ocorre com nós é que nós não temos mais paciência para ouvirmos ideólogos de estufa. Alguém que apareça no ministério, na secretaria, na delegacia de ensino, na diretoria, e como cogumelo traga uma ideia brilhante que se aplica a gente, que impõe a nossa realidade. Isso não funciona, nunca funcionou e nem vai funcionar. E aqui, como filósofo, eu uso uma imagem, a imagem de um objeto que vocês conhecem bem, aqueles palimpsestos. Aqueles textos que você vai tirando uma camada e vai surgindo outra camada, vai tirando outra camada, até chegar ao texto original. Às vezes, textos de 1000 anos. Assim é a educação. Quando, repassando cuidadosamente a camada do texto evidente, descobre-se outras camadas, outros escritos, até chegar a diversas teorias educacionais. E me permito, teorias essencialistas, teorias existencialistas, teorias tecnicistas, teorias personalistas, teorias libertárias, teorias dialéticas. Eu fui pedir licença agora para pegar um livro, e até a vida líquida.
estamos no momento do vida líquida. Mas me parece que falta o ponto principal, o ponto crucial de tudo isso. Primeiro o texto original que nós temos que chegar é a vida cotidiana. É de lá que nós temos que começar. É provável que descobramos com muito espanto que nós e os nossos alunos continuamos carentes, famintos, parentes. A escola tem alunos que passam fome. Na escola, há alunos que fazem a única refeição do dia. Mas nós nos preocupamos com os famintos de conhecimento. Devemos nos preocupar com eles. Estão famintos e cheios de incerteza, que evitam o tom insuportável dos pensamentos dominantes. A tarefa hoje, menos do que a de reinventar as possibilidades educacionais, arrastando pessoas, a tarefa hoje é resgatar a educação como um fator social e político. A tarefa hoje é criar um caminho dialógico de recuperação da cidadania. Essa eu penso que seja a tarefa da escola. O que eu entendo por dialógico? No grego, nós vamos ver que dias é através do conhecimento. Dias, logos, através do conhecimento. Então, nós vamos ter conhecimento e diálogo, em primeiro lugar, com as pessoas, com a família, com o aluno. E agora? Com a imaginação, com a criatividade, com a fantasia, com o lúdico, com o saber, com o conhecer, com a tecnologia e com a crítica. Educar e instruir são coisas muito distintas e diferentes. Se estão me acompanhando, prestem atenção nisso, por favor. O professor não deve ser o educador dos seus alunos, pois a função do professor, vocês estão se preparando e vocês exercem a função de instruir. A educação cabe à família ou quem responda por ela. É missão da família, é obrigação da família, está na Constituição que a família é que educa. E hoje nós temos diferentes tipos de família. Agora aparece a primeira dificuldade. Se nós formos educar, quem que vai ensinar? Assim, eu me deparo na vida com pessoas instruídas e mal educadas. Conhecemos analfabetos com esmerada educação. A instrução por si só não dá felicidade. Porém, é difícil conceber que um homem bem educado venha a ser infeliz. Um homem bem educado vai procurar o conhecimento. Os frutos resultantes das campanhas em massa dizendo que o dever de educar cabe à escola e ao mesmo tempo desautorizando os pais, as famílias, da responsabilidade de educar seus filhos. E eu vou mais longe. Há famílias que querem que a gente eduque os filhos. Se você chama lá para uma discussão, para uma briga, para uma violência, para um ato que teve de luta corporal, a mãe vai dizer para a diretora, para o diretor, mas o senhor tem que educar. Opa, peraí. Quem tem que educar é você. Você que é o pai, você que é a mãe, você que é o responsável. Eu tenho que ensinar, eu tenho que instruir. E o que eu instruo? Em primeiro lugar, português, matemática, ciências, química, física, biologia, história, geografia, filosofia, sociologia. Agora não, eles querem que a gente tenha conhecimento de tudo.
e que eduque os filhos dele. Portanto, começa lá na família. Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, até logo, me desculpe. E daí vai. Educando, nós vamos ter senso de justiça, senso de responsabilidade, pontualidade, respeito. Respeito vem de responsabilidade. Rex, do latim coisa, pondus, peso. Peso da coisa. Responsabilidade pela sua vida, rapaz. Você vai ter responsabilidade por aquilo que você vai fazer com a sua vida. Assim, quando falta a responsabilidade, e a responsabilidade de aprender, a responsabilidade de se educar, aumenta o número de analfabetos funcionais. E veja o paradoxo. Se aumenta o número de analfabetos funcionais, ao mesmo tempo, no Brasil de hoje, nós assistimos um aumento de vagas de emprego que não são preenchidas por falta de capacitação técnica, por falta de conhecimento. Olha, o que a filosofia vai fazer com isso, gente? O que a filosofia vai fazer com isso? A filosofia ainda vai problematizar mais um pouco. Vai dizer que os currículos devem ser duráveis ou efêmeros, que nós devemos aprender a redigir com facilidade. Como que nós fazemos para que o aluno tenha o hábito e o gosto da leitura e da redação? Eu, professor, devo ser simpático ou autoritário? Os meus dois aí podem dizer, eu era extremamente autoritário, mas também muito simpático. Muito simpático. Eu fazia questão, eu nunca tomei café com o professor. Eu só tomava café com os alunos. Mas nunca deixei corpo mole. Dificilmente reprovei. Reprovei quem quis ser reprovado. A nossa tática, minha e Graciema, que é uma grande mestre que nós tivemos de língua portuguesa, leitura e produção de textos, era refazer. Você vai refazer. Ah, mas, olha, você não tem tema, você não tem problema, você não tem argumento, qual é a sua tese? Você refaz. E eu peguei no finzinho aquela bendita internet com cópias. E eu tinha paciência de copiar o site e devolver para o sujeito. Olha, está nesse site. Vai ler. Porque a minha responsabilidade de professor era cobrar. Então, o professor deve ser simpático ou autoritário? E vocês hoje se deparam com violência e criminalidade. Os pais pedem educação integral. A sociedade exige ensino de qualidade. O que é isso? A maioria quer uma educação sexual. Compete a nós isso? E o governo pede, como melhorar o ensino? Eu dou dinheiro, como melhorar o ensino? Vai colar onde, Luiz? Oi, alguém pediu? Eu acredito que diz Paulo Freire. Essa mudança tão necessária só virá, só partirá, só acontecerá na educação. Não vamos esperar o Messias da educação. Nós é que vamos fazer. Como que faremos? Não sei, não sou santo, não sou milagreiro, não sou papa. Eu sei que a filosofia, uma disciplina que é marginalizada, está no seu esgotamento. É considerado um conteúdo de reserva. Mas nessa reserva nós temos que ver que eu, pelo menos, que tenho mais idade, reserva era sempre aquele dinheiro que era para uma emergência. Na reserva nós vamos encontrar na filosofia duas explicações. A dos instituintes, que são todos aqueles que têm a força
que nasce no seio da história. Todos nós somos instituintes quando lutamos, batalhamos, acreditamos. E nos diferenciamos radicalmente do instituído, daquilo que é pronto, que é a ideologia. Então, reforço. Paulo Freire tem toda a razão. A revolução se dará pela educação, e eu concordo, por uma educação que haja instituintes. Para brincar com vocês, eu diria de Nietzsche. Há muitas auroras ainda para nascer. E o que é a filosofia? Fico até sem graça de dizer sobre o que é filosofia para vocês que estudam. Mas para mim, eu penso que a filosofia seja uma reflexão crítica sobre a origem, a essência e a razão do ser humano. Eu poderia emendar com Dermeval Saviani, dizendo que é uma reflexão radical sobre os problemas da nossa realidade. Ou poderia falar como Heidegger. É a reflexão crítica da essência humana e da existência humana. O que é isso, hein? Luiz, aí me responda, o que é isso? Eu prefiro que seja uma reflexão crítica. Mas essa reflexão questiona o obscuro, o imediato, o saber e o ser humano. Primeiro eu, o que é o ser humano? Eu sou um ser que penso, eu sou o que eu sou o que eu quero. Eu estou empenhado em questionar a minha própria vida, a minha própria experiência de vida. Assim, o meu saber nasce de um não saber. Então, vamos formalizar que a filosofia seja também uma forma de saber. E o que nós sabemos? Nós temos informação. A nossa época de tecnologia nos dá muita informação. Mas sabemos pouco. Né? Sabemos muito pouco. Nós nos baseamos nas nossas opiniões. Como diziam os gregos, na nossa doxa. Opinião é aquilo que é quimérico, aquilo que é efêmero, é aquilo que todo mundo tem e possui. Não estou desprezando, estou dizendo que todos têm opinião. Eu acho que vai chover, eu acho que eu vou ganhar na loteria, eu acho que... Eu acho. É o achismo. Opinião todos temos. E ai de quem não tem opinião. Mas temos outros conhecimentos. Temos o conhecimento mítico, o conhecimento teológico, o conhecimento científico, que é aquele que é provado, testado, verificado, e, como diria Popper, deve passar pelo critério da falsificabilidade, né? Bem propício para esse momento de eleição, né? Vamos aplicar Popper à eleição. E eu, por hábito, tenho como companhia dizer que a filosofia contemporânea herda e é semelhante à filosofia grega. Sócrates se apresentava como amigo da sabedoria. É engraçado que isso eu discuti essa semana com alguém que estava lendo não, vendo um joguinho e queria saber quem era Alcebiades e por que Alcebiades era tão persecutório, tão irônico. Né? Falei, porque Sócrates é o amigo da sabedoria. E Sócrates não vai dar resposta nenhuma, ele vai te questionar o tempo todo. Então, voltando, eu penso que a filosofia seja o amigo da sabedoria. Aristóteles dizia que ser o amigo de todo saber racional. Então, eu coloco um limite para nós.
O limite que, ao filosofar, nós não podemos ter opiniões. Vamos lá. O que é opinião? Opinião é uma atitude mental pela qual nós aderimos a uma das alternativas propostas, com temor de errar. Olha, nós aderimos a algo que é proposto com temor de errar. Vejam como a gente faz a avaliação dos nossos alunos. A gente põe 3, 4 questões, alternativas A, B, C, D, e o aluno tem o temor de errar. E ele não reflete, ele vai pela opinião. Isso não é instrução, isso é adestramento. Me lembro, não sei se foi com um de vocês dois, os 3 aí, que uma vez eu dei a resposta no dia da prova. Eu queria que formulassem a pergunta. Pensem nisso. Pense com carinho nisso. Reformular, eu te dou a resposta, você faz a pergunta. Vamos ver se coaduna. Da opinião, nós temos a dúvida. E, geralmente, com opinião, você tem dúvida. E o que faz? O que é a dúvida? Bom, é essencial, é constituinte da condição humana. Dúvida é uma atitude mental pela qual, diante da alternativa proposta, não se adere a nenhuma delas. Você não pega nenhuma daquelas que foi proposta. E da dúvida, você tem que dar um passo pelo conhecimento a ter certeza. Que também é uma atitude mental que passa exclusivamente no interior da nossa mente. E essa atitude nos leva a aderirmos a uma das alternativas sem temor de errar. Olha, se nós instruirmos assim, nós educamos também. Educamos para a vida. Sem temor de errar. Por isso que eu brinquei. Eu quis ser professor. E aposentado eu digo, não errei. Não tive temor de errar. Em nenhum momento eu questionei se eu deveria ou não deveria. Questionei várias outras coisas. Questionei muito, né, Luiz Fernando? Questionei demais, Sandro. De tanto questionar, fui dispensado. Mas nunca questionei, eu sou professor. Nunca questionei, eu sou. Tive dúvidas, claro, todo mundo tem dúvidas. O que eu posso fazer, então, com a filosofia? Bom. Posso tirar daquele local de reserva que eu deixei e dizer que a filosofia também é um conhecimento que procura as causas reais de todos os fenômenos naturais, sociais, políticos, econômicos. Todos. Que a filosofia procura as causas profundas e remotas de todas as coisas. Que o conhecimento filosófico possui a profundidade, a universalidade e a radicalidade muito maior do que o conhecimento científico. Muito maior. Porque nós refletimos. Voltamos lá à etimologia da palavra. Movimento sobre a coisa. Rex, flexão. Fazemos tanta academia, eu estou sofrendo com isso agora na minha idade. Fazer academia. Eu só fiz a academia de Platão, agora tem que fazer a academia dos homens. Essa reflexão é o conhecimento mais profundo. É o conhecimento mais profundo e geral que existe. Isso, para mim, é a filosofia. Uso como defesa minha Kant. Kant diz que as ciências estudam a realidade. A filosofia também estuda a realidade. Todavia, a filosofia estuda a realidade e os fenômenos quando aquilo que é considerado supérfluo. Há, porém, um fato que a ciência não estuda, que é a própria ciência como objeto.
A filosofia apresenta-se, pois, então, como o exame crítico das condições de certeza da própria ciência. Alemão é difícil. Vamos traduzir, Luiz? O que seria esse exame crítico das condições de certeza das próprias ciências? Nós estamos falando de escola. Estamos falando de ensino. Filosofia aí vai caminhar com a escola se ela fizer esse exame crítico das condições da escola, das condições da instrução, esmiuçando em linguagem pedagógica. Nós vamos discutir a didática, a metodologia, o conteúdo, a bibliografia. Não vamos ficar discutindo os aparatos legais disso ou daquilo. Isso não nos interessa. Não vamos discutir a estratégia. Isso não nos interessa. Vamos discutir, basicamente, o conteúdo a ser ensinado, o conteúdo a ser transmitido, a bibliografia que vamos utilizar, a metodologia, a didática. Eu me lembro... Eu fui aprovado em concurso público na PUC. Pouca gente sabe disso. E uma grande professora nossa, colega, doutora Constância, disse: eu o aprovo porque eu leio a didática dele. Ele não deu as costas em nenhum momento. E enquanto nós entrávamos na classe, a lousa estava 1/3 ocupada com o sumário da matéria a ser discutida naquele dia. Puxa, isso é tão antigo, isso é tão antigo, isso não precisa de nenhuma visão para se fazer isso. Quais são as condições que nós temos para ser professor? É para respirar. É para respirar. É ser alvo de crítica. É ser alvo de flecha. Tudo disparam para a escola. Testando essa aparelhagem que nós estamos usando aqui agora, eu entrei num joguinho, numa brincadeira, e perguntei para as pessoas que estavam ouvindo: vocês me ouvem bem? Como que está a minha voz? Como está o som? O que você vai fazer? Vou falar aí com um grupo de alunos. Eu vou falar com o quê? Vou falar sobre escola. Eu falei: mas escola é uma... Entenderam? Pois é isso que dizem de nós. É assim que vem a escola. Agora, eu digo, não fui eu nem vocês que fizeram isso. Quem fez isso foi quem esvaziou a escola do seu papel de escola, de educação. E se remontarmos à história do Brasil, nós vamos ver que no Segundo Reinado e na Primeira República, aqui em Campinas, nós vemos muito bem isso no Culto à Ciência, um professor estadual do Culto à Ciência ganhava igual ao juiz de direito de Campinas. Esvaziar o salário do professor para poder mexer no conteúdo. Tiraram todo o mérito de ser professor para acabar com o conteúdo. Então, uma dúvida que eu tenho com o passado é isso: eu briguei muito pela qualidade, pelo aumento salarial, mas briguei pouco pela qualidade de ensino. Embora o curso de filosofia fosse um curso espetacular, nós deveríamos ter brigado mais pela qualidade de ensino, mais pelo conteúdo. Vejo que hoje nós temos uma facilidade que é a internet. Se nós utilizarmos bem a internet, nós vamos ter mais conteúdo, vamos ter mais acesso às informações. E se trabalharmos essas informações
naqueles moldes que eu disse, da opinião, da dúvida, da certeza. Portanto, refletindo acerca disso, nós vamos fundamentar. Claro que isso não é um passo de mágica. Isso requer amadurecimento, isso requer leitura, isso requer trabalho. Mas é para isso que nós estamos. Ninguém vai para a escola para tirar licença médica, a menos que seja esposa ou marido de deputado. Né? Estou falando mentira? Estou sendo muito pessimista? Tem uma palavra que eu não gosto de usar. A filosofia analítica. Não estou falando da escola filosófica analítica. Estou falando que a filosofia deve fazer análise de todos os componentes. E o primeiro componente da escola, o sujeito da escola, não é o professor, é o aluno. Ele é o sujeito. É por ele e para ele que nós estamos lá. E como é que nós vemos esse aluno? Dá licença. Devemos ver como um ser de imaginação, primeiro como um ser humano, claro, mas como um ser de imaginação, como um ser de fantasia, como um ser de brincadeira. Vejam vocês, se alguém aí é professor primário, criança não mente. Criança quer solidariedade, quer participação. O conhecimento também não mente. O conhecimento quer participação, quer partilha. Então, vamos partilhar o conhecimento com eles. A metodologia fica a critério de cada um. Não devo definir metodologia de matemática, metodologia de ciência serem a mesma. Cada um terá a sua metodologia. Isso vai muito do que eu sou. Né? Do que eu sou. Então, volto a dizer, eu sou professor. Eu não quis ser empresário da educação. Eu não quis ter terceiro emprego. Foi um erro, mas eu não quis. Então, eu tenho que ser professor. E como é que eu me torno professor? Ah, sim. Com isso, não basta isso daí. Não basta toda a parafernália tecnológica. Preciso disso daqui, ó. Se dá para ver. Senhores professores, vocês estudaram isso no primeiro ano de filosofia. Arcângelo Buzzi? Sim. Esse daqui, eu vi seu comentário essa semana no Instagram. Jasper, vocês estudaram isso. Os que gostam de mim, gostam por causa disto. E hoje eu estou nessa. Eu sei que custa caro, eu sei que é difícil, eu sei que requer tempo, eu sei que a gente tem dupla jornada, eu sei que a gente tem que abrir mão de, às vezes, da vida social, da vida marital, da vida pessoal. Mas é necessário nos prepararmos. O melhor período é a formação acadêmica. Então, se alguém aí, ou a maioria deve ser aluno, cobrem deles. Cobrem aula. Aula mesmo. Não aceitem enrolação. Cobrem conteúdo, cobrem livros. E, na medida do possível, leiam, leiam, leiam. Vou dar um exemplo. Essa semana eu tive que fazer um exame num hospital do primeiro mundo aqui em Campinas. Era para ser o Hospital do Câncer Feminino e a prefeitura tornou no Hospital Municipal. Eu fui até irônico.
Quer dizer, onde eu vou, eu levo o livro, né? Eu leio. E tinha que estar com 1 hora de antecedência. Então, eu cheguei com 1h30 de antecedência. E estou lendo Silviano Santiago. Não, no dia leia Neve da Pinhão, Rumo a Sagres. Rumo a Sagres. Estava lendo. Eu observei aquele auditório enorme. Nenhuma pessoa lia. Todas usavam um celular. Poderiam até estar lendo, né? Poderiam até estar lendo. E outra coisa, como eu já tenho mais anos que vocês, eu sempre deixo um livro quando eu vou ao hospital, quando eu vou à igreja, quando eu vou no supermercado. Eu deixo um livro lá. Alguém vai ler. Alguém vai ter a surpresa de encontrar. É uma forma que eu achei, que eu criei, é uma metodologia minha, para que as pessoas continuem se atualizando, continuem lendo. Para mim foi fundamental a leitura. Por isso é que eu fui pegar os livros. Para eles que me conheceram, foram fundamental. O que marcou a eles não foram as minhas brincadeiras, não foi a minha ironia. Foi eu obrigá-los a ler. Eu digo a palavra obrigá-los, porque alguns não tinham hábito. O Sandro era um gênio, o Luiz, então, é um espetáculo de menino. Mas o Luiz era devorador de livros, devorador de ideias. Mas a gente conhecia outros que... Hoje eu estou tendo a grata satisfação de saber que um dos meus alunos padres será o sucessor de Santo Afonso Maria de Ligório, provincial geral dos Redentoristas. Ele tem 8 livros publicados. Fernando, eu me orgulho muito porque o TCC dele foi meu. Eu participei daquilo. E somos grandes amigos mesmo. Gente, era isso que eu queria dizer para vocês. Eu sou assim bem leve, eu não sou de pesado. Vocês têm alguma pergunta? Querem fazer uma indagação? Professor, a Monique está lembrando uma questão aqui, né, depois a gente dá a palavra. A Piracaia, que é uma cidade próxima de Bragança, que é minha cidade natal, ela tem um projeto que ficou bastante conhecido de Piracaia na leitura. Um determinado prefeito, co-prefeita, colocou nos pontos de ônibus uma caixinha de leitura, onde deixa livros lá. E aí a pessoa vai, pega, troca, né, tem esse processo já há bastante tempo, esse mecanismo. E, como o senhor disse, é uma experiência, né, de alguém poder ter a oportunidade de ler, né? Às vezes, mesmo que não tenha isso em casa, ou não tenha o hábito, acaba tendo essa grata surpresa, né? Bem bacana esse projeto lá. Parabéns, Piracaia. Parabéns. Eu vi um projeto também de... Márcio. Márcio, querido. Eu vi um projeto também da Bandeirantes sobre a independência do Brasil e abriram um ônibus, adaptaram um ônibus onde você tem toda a discussão da independência, não só através de livros, mas de imagens, de personagens, de objetos. E isso percorreu Brasília, Patos de Minas Gerais, está no Rio de Janeiro, mas eu não vi nenhum convite da Prefeitura de Campinas. Eu liguei para saber se tinha um convite da Prefeitura de Campinas. Ainda não tem, né? Quem sabe depois das eleições. Quem sabe depois das eleições. Há vários grupos de leitura, sim. Eu tenho descoberto isso, tenho visto que tem isso. Por que eu insisti com vocês sobre isso? Porque quando eu fiz a passagem da escola para a filosofia, eu disse que o importante em tudo isso era o diálogo. E nós só temos o conhecimento filosófico através da leitura. Não é por osmose. Não é carregando o livro debaixo do sovaco. É se debruçando sobre o livro. E volto a insistir naquilo. É dias logos, através do conhecimento.
Se possível, conheçam seus alunos, conheçam a realidade deles, conheçam seus colegas de trabalho. Eu conhecia tão bem os meus colegas de trabalho. Conhecer a realidade. Hoje é difícil. Eu confesso que hoje eu estou... Eu falei para o Sandro que eu não gosto dessa palavra, não gosto da palavra velho. Hoje eu estou velho, tenho um pouco de receio de algumas coisas. A pandemia e o desemprego, a miséria que nós vivemos, o desgoverno faz com que Campinas seja uma cidade assustadora. Então eu tenho um pouco de receio, mas acho que é da idade, né? É da idade. Mas temos que conhecer, sim, conhecer a nossa realidade. Gostaria de dar mais uma pitada. Já conhecem seus candidatos? Eu recebi num passeio que eu fiz um tempo atrás em Tirapina, num churrasco. Tirapina é um lugar lindo, recomendo. Vendo a lua à noite, eu perguntei para um rapaz, dono de um Aras, rapaz de um poder aquisitivo alto, ele e a namorada. Eu perguntei para eles assim, em quem que vocês vão votar? E a resposta foi surpreendente. Eu ainda não tenho candidato, pois nenhum apresentou plano de governo. Eu leio todos os planos de governo e assinalo todos os planos de governo como o senhor me ensinou, com metodologia do trabalho. E aí eu voto na proposta, eu não voto na pessoa. Pois é, eu estou procurando os planos de governo, né? E só vejo roupa suja. Só vejo roupa suja. Eu acho que vou votar na Brastemp, então. Já tenho os meus, mas não quero ninguém que faça carreira política. Quero gente jovem. Claro que fecho com a minha ideologia, Márcio. Fecho sempre com a minha ideologia. Não abro mão dela. Gente, é isso. Muito bem, professor, ótimas reflexões, como sempre. O Adalberto estava com a mão levantada, ele abaixou, não sei se ele ainda quer se manifestar, depois o professor Márcio, o professor Luiz também, e temos também algumas perguntas aqui pelo chat. Eu passo a palavra ao Adalberto, depois na sequência o professor Márcio e o professor Luiz. Adalberto, eu não vi. Boa noite, professor. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelas palavras do senhor. Eu aprendi bastante com a aula de hoje e eu estou guardando aqui no meu coração o conselho de focar mais na leitura, né? Eu acho que é um conselho que todo aluno precisa ouvir mesmo, de dar mais atenção à literatura em si, né? Não focar só nas aulas, porque é um caminho... eu acredito que é onde a gente consegue ter, a gente consegue ter autonomia no nosso aprendizado, encarando os livros, né? Aí eu pensei em algumas questões, assim, uma delas é que o senhor falou sobre a ciência e como ela não tem uma crítica feita em cima dela. Mas eu ouvi em uma aula um comentário sobre a questão do construtivismo científico. Aí eu pensei de comentar que, pela minha compreensão, né, o construtivismo científico ele é, de um lado, uma crítica à ciência, porque ele enfatiza como que a ciência ela é algo que foi construído pelo raciocínio humano, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma faca de dois gumes, porque a ciência, tendo sido construída como ela foi, ela não é algo que pode ser mudado do dia para a noite. Então, é como se fosse uma técnica já fundamentada, assim, que para surgir uma ciência nova, ela teria que questionar a ciência antiga. Então, isso não é algo
muito viável, né? Não sei. Então, Adalberto, acho que eu não fui feliz em falar que não há crítica da ciência. Assim, eu me lembro que o Luiz até deu risada, eu falei de Popper. Na filosofia, nós trabalhamos com o critério da falseabilidade. E só é ciência o que passa pelo critério de falsificabilidade. Verificamos, vou te dar um exemplo concreto do que nós passamos nesses 2 últimos anos. A vacina da Covid foi testada e repetida, e testada e repetida, e testada e repetida, testada e repetida, e algumas foram reprovadas, e outras foram aprovadas, e outras foram marginalizadas. Não só por questão política, não só por questão ideológica, mas também pela veracidade da ciência, pela conformidade com os resultados daquilo. Toda ciência não tem a sua probabilidade 100%. Nem todo medicamento, nem tudo. Tudo há possibilidade de erro. Agora, a crítica que eu faço, e você usou a palavra-chave, técnica. Ciência, no geral, para nós em filosofia, é saber. É o saber, é o conhecer. Conhecer as causas e os efeitos, conhecer os princípios, conhecer a finalidade. A técnica é o fazer aquele saber. Então, nós também, professores, temos que ter técnica. Técnica de fazer, ensinar, de fazer, instruir. As duas se dão muito bem. Só que surgiu, pela Revolução Industrial, um terceiro elemento, que é muito acentuado hoje, que é a tecnologia, que é o poder sobre a ciência e o poder sobre a técnica. E o poder não quer saber do conhecer, o poder quer o econômico. Então, como é que você vai usar o fio da navalha? Pouco me importa se você vai degolar alguém na Revolução Francesa ou se eu vou raspar minha barba hoje. O importa é o quanto eu vou vender. Assim, a ciência, e nós vimos que não podemos viver sem ciência, nós vimos o papel fundamental dos cientistas nesses dias, nós vimos quanto é importante ter o conhecimento científico, mas o conhecimento científico autêntico, né? Não aquele que é imposto por ideologia. Eu não respondi, eu comentei. Certo, Roberto? Eu agradeço, o professor, esclareceu bem minha dúvida. Eu não sei nem se eu tinha entendido, se eu tinha explicado bem o que o senhor tinha falado naquela parte, né, sobre a crítica da ciência. Eu talvez lembrei errado, mas Não. Eu tentei explicar mais ou menos o meu ponto de vista e o senhor me ajudou a entender melhor, principalmente sobre como a ciência é um apanhado de técnicas, né? Ela não é uma única técnica. Ela tem o seu cerne, mas de fato o que ela produz gera ramificações técnicas que de um lado tem esse viés que o senhor comentou de ser mais econômico, né, voltado ao lucro, enquanto do outro lado que eu pensei de comentar, só um último comentário, é que eu pensei na questão mais idealizada do saber, assim, o saber como um bem em si. Mas é só algo que veio em mente. Muito obrigado, professor. Deus abençoe. Só completando, Alberto. Então, eu diria para você, se você é da filosofia, leia Karl Popper, Conjecturas e Refutações. E se você gosta de ler, nós aqui em Campinas tivemos um professor espetacular, João Francisco Regis de Moraes, que tem um livro facílimo, acessível a qualquer pessoa. Ciência e Técnica. Ciência e Técnica e Tecnologia, algo assim. É pela Cortez Editora.
São 2 livros fundamentais para isso. Não lembro de outros agora, me desculpa. Estou tentando lembrar um que a Cecília falava muito para a gente ler, Os Paradigmas Científicos. Se alguém aí lembrar, me ajude. Cecília insistia muito para a gente ler Os Paradigmas Científicos. Eu não lembro. Voltou. Obrigado. Thomas Kuhn. Aí, José Carlos Costa. Thomas Kuhn. Eu tenho o texto, acho que eu não li. Fernando levantou a mão? Márcio? Não, o meu não tem nem perguntas, porque eu estava aguardando a sua aula, Martinazzo, desde 91. Puxa! O que aconteceu comigo? Fui para Nárnia? Não, eu fui para lá, eu fui para um lado, você foi para o outro. E, não, agradecer e falar para o pessoal que está aqui, eu fui aluno do Martinazzo em 91, quando entrei na PUC, né? E que, na verdade, tudo que eu aprendi lá, aplico até hoje na sala de aula. E quando você comentou, teve uma palavra aí que você usou, que eu captei, que é uma coisa que ficou marcada em mim, a questão do achismo. Né? Aí eu falei... Isso é bem eu, né? Então, desde aquela época está em mim. E eu estou aqui para agradecer tanto ao pessoal que organizou a universidade e agradecer a você, Martinazzo, por todo esse período aí nosso de ensinamento. Muito obrigado. Eu dou os parabéns a você por você ter continuado, ter trabalhado com a filosofia clínica, né? Eu vejo pelo Face, vejo notícias suas, e temos um amigo em comum muito grande, a Vânia. Falamos sempre de você. Um abraço. Acho que agora sou eu, né? Professor, mais uma vez, boa noite Eu a todos. não quero que você levante a mão para mim, eu quero que você me abrace. Eu estava lembrando do nosso café lá na PUC, né, professor? Mas eu tenho pergunta, sim. O Márcio falou que não tem pergunta, eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu já vim com uma pergunta falando, eu quero saber do Martinazzo. Em primeiro lugar, eu perdi o comecinho, não sei a apresentação que o professor Sandro fez, mas só para indicar para os nossos alunos que o professor Martinazzo foi um dos grandes professores que nós tivemos. Não é? Então, é uma oportunidade assim significativa para nós, a fala aqui, essa presença virtual do professor Martinazzo. Do mesmo modo como o professor Márcio falou, muito do que eu sou e muito do que muitos professores são, como professores de filosofia, a gente trouxe da didática do professor Martinazzo. Né? Então, assim, professor, em primeiro lugar, muito obrigado. E daí eu quero falar, então, fazer uma pergunta, na verdade são duas questões, uma é com relação ao achismo e à opinião. Nós vivemos numa época na qual a tecnologia e os ambientes virtuais, redes sociais, permitem a fala de toda e qualquer pessoa, como se todos estivessem num mesmo nível. Não é? Nível que eu digo de instrução mesmo, né? Pensando na questão da doxa e da episteme, da opinião e do conhecimento. E nesse sentido, muitas vezes, um grande número de pessoas acredita que ela deve fazer valer a opinião dela. Eu percebo em muitas aulas, né, eu dou aula de ética e cidadania aqui na instituição, e muitas vezes os alunos estão ávidos porque eles querem dar a opinião deles, não é? E eu tento ser gentil e educado, mas eu digo que a opinião nossa serve só para a gente, não serve para ninguém, não é? A nossa opinião não serve de nada, não é? Então, assim, tento mostrar por que é que a nossa opinião não serve para uma discussão realmente dentro da academia. E eu me lembro muito do professor Benedito Nunes, que fala, a gente não estuda filosofia para discutir opiniões, a gente estuda filosofia para aprender a ter opiniões. Então, eu queria um comentário, se você puder fazer, né, nessa questão de nós acharmos demais que a nossa
opinião tem grande peso, não é? E, no fundo, nossa opinião é muito carregada desses achismos, carregada de um vazio disfarçado de conteúdo, na maioria das vezes. Essa é uma pergunta. E a outra, eu não sei se você tem condições de responder, não sei quais são suas leituras, com relação ao pensamento decolonial, descolonial, questionando, né, toda essa tradição. Nós somos fomos colonizados, e muito do nosso pensamento ainda é colonizado, né? Então questiona-se muito, a gente só trabalha pensadores do Ocidente, a gente só trabalha pensadores europeus, ou no máximo dos Estados Unidos, não é? Então há todo um movimento de questionamento com relação a isso. Como é que você enxerga essa importância da gente se desprender desse pensamento que é ocidental e a gente olhar para esse outro pensamento, que é o pensamento oriental, que é o pensamento hindu, que é o pensamento chinês, que é o pensamento da filosofia africana, que é a reflexão filosófica presente no pensamento ameríndio. Então, eu acho que eu resumiria desse sentido. Primeiro, de que vale nossa opinião, se vale alguma coisa, e depois, como é que a gente pode pensar uma renovação do pensamento filosófico a partir desses outros olhares? Esse achismo me incomoda demais. Aliás, sempre incomodou, né? Hoje mais ainda. Porque é um bendito do Twitter, do Instagram, do Facebook, onde cada um se sente dono absoluto da verdade. Usam uma expressão forte. Todos se sentem infalíveis como o Papa. Né? Dão afirmações, e quando não tem afirmações, usam palavras chulas e de baixo calão. Eu já cancelei 2 vezes do Twitter, e por questões pessoais, assim, de família, eu preciso ter. Né? Mas eu vejo muito pouco. Eu vejo você, eu vejo o Márcio, eu vejo os meus ex-alunos. No Facebook é a mesma coisa. O que eu percebo ali é que é uma banca livre de apostas. Cada um vai e não faz. Vocês não conhecem essa expressão? Fazer uma fezinha. É o jogo do bicho. A gente ia na esquina, tomava um café no barzinho da Campos Salles e fazia uma fezinha na borboleta, fazia uma fezinha no cavalo. Eu acho que eu vou ganhar no jogo do bicho naquele dia. Hoje, cada um faz a sua fezinha dando a sua opinião. Né? Se olharmos profundamente o que ocorre no país, nesse momento, aqui na minha outra tela, não dá para vocês verem, mas agora à tarde, pensando no que eu ia falar para vocês, eu quis descansar e encontrei Thomas Mann. É uma obra que eu não li. Thomas Mann tem um livro que se chama Mário e o Mágico, onde ele ridiculariza Mussolini. Olha que atual. Mussolini adorava motocicleta, fazia motociata. Mussolini é contemporâneo de Hitler. Thomas Mann viveu com os dois, viveu na época dos dois. E ele ridicularizou Mussolini como mágico demais. Eu até comprei o livro hoje. Comprei o livro agora à tarde. Quero ler isso aí, porque eu adoro ler Thomas Mann. Eu gosto dele, é um autor que me faz bem. Por quê? Porque se nós formos olhar e sair da opinião, o que nós vivemos? Para onde nós vamos em política? Que é a chave de tudo isso. Né? Eu me pergunto, onde está Luiz Helena e Marina da Silva nesse momento? Onde está Miguel Reale? O momento é crucial, gente. É um tal de acusação. Parece Anatole France, né? Então, nós temos que pensar seriamente o que vai ser do país a partir de 1º de janeiro.
Melhor seria que fosse no dia seguinte, porque até 1º de janeiro dá para gastar muito mais, dá para desviar muito mais dinheiro. O que foi feito no Ministério da Educação nesse último governo é imperdoável. O Fundeb foi uma conquista de professores. Vocês eram muito jovens quando o PT assumiu a primeira vez, mas o Fernando Haddad não está fazendo campanha para ele, mas o Fernando Haddad aparelhou o Ministério da Educação de professores. Nós temos uma colega nossa, Guilmar Namos, que foi para lá, que era da secretaria. Então, veja, há um desmonte total no Ministério da Educação, sem falar o da saúde, que foi proposital. Então, nós temos achismo. Quando um repórter, vou dizer o nome, quando uma pessoa como Vera Magalhães faz uma pergunta pertinente, é ofendida moralmente, é atacada. Por quê? Porque nos acostumamos aos achismos. O que esse pessoal... Eu fui professor de jornalismo também, né? O que esse pessoal de imprensa pesquisa, averigua, verifica antes de publicar, não é brincadeira, é um trabalho sério. E não pode ser desmerecido por alguém que se sente superior ao ser humano. Para concordar comigo, Luiz, o que você me diz de um homem que nunca lê um livro e se orgulha de não ler? Esse achismo é triste. Eu sou... Você me conhece, eu sou maquiavélico. Esse achismo é uma praga dos nossos dias. A ética deve se responsabilizar também por aquilo que é dito na internet. Não falo da web internet, falo da internet como tal. Fala muito no crime financeiro, mas e o crime moral? E as calúnias? Achismo é isso. Descolonização. Eu conheço pouco. Eu conheço muito pouco. Tá? Mas uma youtuber me recomendou isso. Raimundo Williams, um sociólogo norte-americano. Eu falei, meu Deus, eu me apaixonei por Santo Agostinho, agora velho vou me apaixonar por um outro cara. Tá. Temos que repensar nossa filosofia, sim. Temos que repensar. Primeiro, nós não falamos mais de descoberta do Brasil. Não podemos ensinar isso. O Brasil não foi descoberto. Américo Vespúcio já havia descoberto a América. Já havia o Tratado de Tordesilhas. E veja que interessante isso. O continente, o litoral brasileiro pertence aos portugueses, o interior brasileiro pertence aos espanhóis. Os portugueses vão demorar para vir para cá, hein? É só 1530 que eles vão dar conta que isso daqui pode produzir alguma coisa, que pode dar alguma coisa. E os portugueses foram muito bem recebidos pelos índios. Aqui eram tamoios e tapuias, ao passo que os espanhóis foram mal recebidos por lá. Até os nossos bandeirantes tiveram problemas avançando lá. E isso é um crime bárbaro dos bandeirantes. Ou seja, já havia o Brasil. Agora, que cultura que tem, que eu não sei te dizer. Eu sei que a nossa linguagem é rica de palavras indígenas. Agora, por que chamá-los de índios? Eles eram índios?
Ou índio é uma derivação da expedição de Cabral, da expedição portuguesa, espanhola, holandesa, que queria o caminho das Índias para a busca de especiarias. E acabaram se encontrando com essas pessoas cordiais, bonitas, cheirosas, que deram o nome de índios. Eu confesso que eu sou ignorante quanto a isso. Mas eu tenho me debruçado nisso. Estou vendo aqui só que há muitas mulheres. Só uma mulher é dita na Inconfidência Mineira, que não é mais Inconfidência Mineira, é Conjuração Mineira. São 8 mulheres que organizaram aquilo através de panfletos. Como se faz hoje colar cartaz de candidato no poste. O papel das lojas maçônicas é tremendo aqui. E é grandioso. Por quê? Porque nesse momento das lojas maçônicas no Brasil, é o momento do iluminismo. E nós conhecemos, pela filosofia, o que foi o iluminismo para nós. Né? A colonização da América do Norte já se dá de uma forma diferente. Mas, fazendo leituras agora, eu descobri que a colonização da China foi terrível. Os japoneses acabaram com a cultura Yang. Que a colonização dos japoneses, Okinawa era um império independente, era um país independente, hoje é um estado japonês. E você conhece tanto quanto eu o que ocorre com o povo curdo. Né? A Mesopotâmia, o que foi feito daquilo para se transformar no Irã e no Iraque. E o povo curdo é um povo que não tem pátria, não tem terra. Então, a colonização é... Eu não sei qual a diferença entre colonização e escravidão. Para mim é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa. Eu não... Bom, eu sempre falo isso, Luiz. Você é meu amigo pessoal, tivemos bons papos. Eu fico feliz em falar de filosofia, eu fico feliz em falar de livros. Eu sempre insisto nisso. Vamos conhecer, vamos conhecer. O meu pichote veio me ver. O meu cachorrinho veio me ver. Oi. Vai lá. Professor, muito obrigado. Eu apenas só uma observação bem rápida aqui, já não sei o tempo aí. Que você foi nosso professor, meu professor, pelo menos, de antropologia filosófica, né? Sério? E nós temos na Universidade de São Francisco, nós tivemos uma reformulação de um núcleo que se chama Núcleo de Formação Geral, e o componente que é carro-chave da instituição, que é a disciplina institucional por excelência, se chama Estudo do Ser Humano Contemporâneo, e ele é um grande curso de antropologia filosófica. Ele é um curso baseado, se o professor pegar o nosso livro, ele tem um pouco do olhar, a divisão que o Batista Mondin faz lá no Homem Quem é Ele. Então, só para dizer que nós fomos construindo aí também, graças àquilo que aprendemos. Um grande curso. Vocês leram o Batista Mondin comigo, O Homem Quem é Ele, Exato. pela Paulus Editora. Exato. Eu acho que, não, a matéria que eu mais gostava, que a matéria que eu amo de paixão, é Filosofia da História. Mas eu me dei muito bem no curso de Psicologia com essa disciplina. Imagina se chegasse um professor que não é psicólogo, e entrar naquela área e falar do corpo humano, da linguagem humana, do gesto humano, do carinho humano. É pesado. Vamos lá. Bom, você me deve um café. Luiz, bem. Realmente, Luiz, é um privilégio mesmo, né, professor Márcio, também, a gente ter essa oportunidade novamente de ter aí a presença do professor Martinazzo, né, e eu tive a satisfação de tê-lo também como professor de filosofia da história,
A gente leu muito mesmo, né? Iniciação filosófica, metodologia científica, era fabuloso. Professor, nós temos uma pergunta, né? A Monique, ela aqui no chat, ela... Só um minutinho, Sandro. Pois não. Você falou que nós lemos muito. Eu esqueci. Eu ia trazer a Paideia para vocês se recordarem da Paideia. Vocês leram a Paideia comigo. Sim. E o pessoal acha que é impossível. É impossível alguém louco como eu dar Paideia para vocês lerem. Isso que é impossível. Vamos lá. Mas valeu a pena, né? E como valeu, né, professor Luiz? A Monique aqui, ela comentou uma fala do senhor, né, que o que hoje se cobra muito, né, a educação, mas a terceirização da educação é o que mais destrói, né, o papel pedagógico e o preparo, né, e ela fala que os pais acabam, né, trazendo isso como culpa dos professores, né, e vem um pouco de encontro àquilo que o senhor comentou, né, que é justamente o inverso. E tem uma pergunta aqui que também tem relação a isso, que é do Christian. Ele diz assim, né? Sim, Sandro, só um minutinho. Eu fiz essa colocação com uma crítica tremenda àquela que se dizia ministra da Família. Sabe? A minha crítica é ela. Ela defende tanto a família, mas em nenhum momento ela privilegia que o pai e a mãe devem educar. Para ela, quem tem que educar é a escola. Para esse governo, quem tinha que educar é a escola. A escola não funciona porque não educa. Não. Não estou dizendo que a família não funciona, há famílias exemplares. Mas temos que ver que tipo de família nos referimos. Não tem mais só um tipo de família patriarcal. A maioria das escolas públicas de periferia, chefes de família são mães e mães solteiras. Mães que trabalham. Nós vimos que não tinham acesso nenhum à internet, não tinham smartphone. Nós vemos famílias homossexuais hoje educando os filhos. Então, a educação é da família, não importa quem. Outra coisa que eu vejo e me chama muita atenção, eu moro num bairro de classe média, média alta, e tem muitos idosos. E com essa crise econômica, eu vejo que os idosos não vão mais sozinhos ao supermercado. Eu moro a 600 metros de um grande supermercado. Os idosos vão com os filhos, ou com as noras, ou com quem quer que seja, comprar, fazer a despesa do mês para eles. Os idosos estão sustentando essas famílias. Isso, para mim, é grave. É muito grave. Onde falta a estrutura econômica, destrói-se a estrutura familiar. Baixo salário e desemprego acaba com a família. O Papa vai dizer que tem outros motivos que acabam com a família. Tá, eu concordo com o Papa. Mas aqui no Brasil, na minha realidade, é o desemprego, é a falta de dinheiro, a falta de alimento que acaba com a família. Desculpe. Não, é exatamente isso, professor. O Christian, ele acaba colocando um pouco nessa linha que o senhor acabou de responder até, inclusive. Ele diz assim, né? Não cabe ao professor educar, segundo o que o senhor disse. Mas o que fazer quando o estudante chega à escola sem educação nenhuma? Boa pergunta. Boa pergunta. Não sei. Mas eu, no meu caso, educaria. É uma contradição? Pode até ser. Em princípio, é uma contradição. Mas é uma necessidade, né? Vou te dar um exemplo concreto, e há muitas mulheres ouvindo, elas vão entender mais facilmente. A questão do absorvente que foi negado pelo governo federal. O que nós vamos fazer com isso? Isso vai refletir na escola. É entre colegas que elas vão conversar. Então, eu conheço algumas escolas aqui na região que tem uma sala onde tem absorvente para as meninas, para as garotas que precisarem irem utilizar.
algumas vezes que nós teremos que educar, sim. Veja, um princípio básico de filosofia é que a moral é uma reflexão sobre os costumes. Se somos bárbaros, o que nós vamos fazer? Vamos ter que tornar-nos educados. Claro que eu estou falando para professores, não estou falando lá na periferia. Mas, segundo conversas com amigos, há brigas de aluno, a mãe vai com uma roupa que ela não usa na praia, porque na praia ela usa um pouco maior. Ela vai conversar com a diretora, ou seja, a desestruturação é total em alguns casos, mas é o aspecto econômico. É o aspecto... E me parece que isso está se tornando crônico. Né? Eu me lembro da minha mãe, que me levou para a escola e falou para a dona Terezinha, professora do primeiro ano primário, a responsabilidade é sua. Delegou para ela. E naquele tempo o professor podia bater. Tinha palmatória, tinha milho. Você ajoelhava no milho. Eu nunca tive castigo. Eu ainda me lembro com muito carinho do Caminho Suave, da festa do livro, da festa do Dia do Índio, da festa... Eu tenho guardado na minha carteira a cartinha do Dia das Mães. Ou seja, minha mãe viveu comigo, eles me conhecem, minha mãe viveu comigo há muito tempo, que depois de viúva, com 60 anos, ela só tinha um primário daqueles que se faziam. Ela falou, eu quero que você me matricule numa escola, eu quero fazer até a 8ª série, se der, eu faço até o 3º colegial. E ela foi fazer, todos os dias. Com 60 anos, não ficou uma viúva encruada, não, foi fazer. Foi fazer, foi estudar. Então, eu acho que fugir do assunto. Mas é muito difícil, sabe? Eu não sei mesmo. Algumas vezes a gente tem que chamar, tem que conversar. Eu me lembro, essa semana, um casal de amigos, de ex-alunos, comemoraram 29 anos de casado. Ele era seminarista, jovenzinho, 19 anos, do interior de Minas, bem caipira, como nós dizemos em São Paulo, bem bronco. Eu falei, mas esse rapaz não serve para ser padre. Falei para o padre, que hoje é arcebispo. Esse rapaz não serve. Eu vou dar uma empurradinha nele. E inventei um trabalho de metodologia do trabalho científico lá na biblioteca. Não deu outro. Ele se apaixonou e vivem já 29 anos casados. E muito bem casados. E estão muito bem de vida. De vez em quando você tem que empurrar. De vez em quando você tem que ser a divina providência. Empurra. Vai para lá. De vez em quando a gente tem que educar, sim. Vamos rever as posturas. Professor, muitos elogios, muitos parabéns aqui pela fala do senhor. E tem uma questão da Marieta, né, que era admiração total, que exemplo de professor. E a pergunta que ela coloca é assim, onde vamos reencontrar a ética novamente com o desmonte da educação, da moral vigente de um governante cheio de achismos? O governante vai embora. Pode avisar ela que o governante vai embora. Os achismos eu não sei. Achismo fica. Os achismos eu não sei se vão embora. Agora, onde nós vamos reencontrar a ética? Os nossos costumes são costumes bárbaros, né? No geral, são costumes bárbaros.
Nós mentimos descaradamente, nós usamos a lei de Gerson em todas as ocasiões, nós apontamos o dedo para o outro é gay, o outro é negro, o outro é adúltero, o outro é isso, o outro é aquilo. E nós somos os bons. Mas nós somos o tecido da sociedade. Então, a primeira coisa é refletir sobre o que nós somos. Ao refletirmos sobre isso, sobre os nossos costumes, sobre os nossos hábitos, sobre o nosso cotidiano, nós estamos elaborando a nossa moral. E me desculpe aí, a moral hoje é imoral. Nós gostamos de condenar. Nós não queremos mudar. Eu fui mudar quando fui aposentado. Muito do que eu fiz de errado eu não faria, né? Hoje de jeito nenhum. A começar, não seria diretor nunca mais na vida. Nem pensar. Jamais seria obediente a qualquer bispo. Para quê? Para quê? Não, não e não. 1000 vezes não. Ninguém é superior a ninguém. Pode ser em dinheiro. Mas quer dizer, então vamos voltar lá. Temos que repensar a nossa moral. E em cima dessa moral, vermos a ética. O ethos nosso. Qual é o nosso costume? O que nós pretendemos? Nós temos exemplos, e não é dos mais felizes, mas a nação em si dá um exemplo de civilidade, dá um exemplo que eu não gosto, mas dá um exemplo de democracia, que é a nação norte-americana. Mas eles têm condições de alimentação, eles têm condições de emprego, embora haja uma miséria danada que eles escondam, é só ver a BBC. Vimos esses dias o enterro da rainha. Olha que exemplo de civilidade. O que a rainha faz, gente? O que faz a rainha? Me diz. Usa roupas vivas para chamar a atenção. Não, ela simboliza um poder. É algo que falta muito, muito, muito. É só o olhar filosófico que vai ver isso na política brasileira. Falta a liturgia do cargo. Nenhum dos últimos presidentes da República teve liturgia do cargo de presidente. A única que eu me entendo que tinha liturgia de cargo era a dona Ruth Cardoso. Os outros, gente, é nulo, nulo, nulo. A primeira-dama hoje falou da roupa de uma cantora aí que eu nem sei o nome. Eu vi na Folha de São Paulo isso. Qual é a preocupação de uma primeira-dama? A roupa de uma artista? Então, temos que repensar nosso costume. E o mais grave, né, é o que queremos? Eu estou falando para professores. Nós queremos uma escola eficaz, nós queremos uma escola entusiasmada, nós queremos uma escola atuante. E tome todo cuidado de não dizer, olha, eu quero uma escola partidária, não, isso não. Ou outra discussão, outro momento. Nós queremos uma escola eficiente. É aquilo que eu disse para vocês. Temos duas atitudes. Ou desistimos, ou teimamos em continuar. Se quiser desistir, desista. Se quiser continuar, vale o recado do Paulo Freire. A revolução virá pela educação. Feito, Sandro? Perfeito, professor. Acho que não tem aqui nenhuma pergunta, né? Agradeço muitíssimo a disponibilidade, o tempo e toda a partilha, né, de aprendizados.
Eu acho que, colocando no chat aqui, todo mundo, né, ficou aí muito feliz e apaixonado aqui pela filosofia. Temos vários comentários assim, né, que já gostava e agora gosta mais ainda, né? Aí valeu. Então, bom, muito obrigado, professor. Agradeço mesmo a disponibilidade, o tempo, né? Agradeço a todos que aqui estiveram conosco, né? O professor Luiz também que nos acompanhou, nosso colega aqui, né? O professor Márcio, o professor André também esteve conosco. Acho que o professor André também chegou a ser aluno seu na PUC, se eu não me engano, né? Depois a gente vê André Arone, não me recordo. A gente vai disponibilizar a gravação, depois a gente coloca para o senhor, né? Agradeço a professora a Gabriela, que continuou, que esteve conosco aqui no suporte, atuando aqui no chat, e quero já, de antemão, fazer um convite para todos que aqui estão e também estarão vendo a gravação. Nós já temos um novo evento marcado para o dia 18 de outubro. Nós vamos falar sobre filosofia com criança, ou filosofia para crianças. O tema é Filosofia para Crianças, o brincar de pensar coisas sérias, com a professora doutora Paula Angerami, que é uma especialista nessa metodologia. Tá bom? Então, desde já, convidados aí. Professor? Eu preciso falar 2 coisinhas, posso? À vontade. Agora serão 3. Poucos sabem, mas eu fiz um curso de especialização em filosofia para crianças, de Matheus Lippmann. Eu participei de encontros, o Márcio conhece mais o Francisco Evangelista, nós fizemos esse curso, eu fiz especialização, fiz mestrado com ele. Bom, então, eu acho que vale a pena. Quando eu falei em criatividade, imaginação e fantasia, o meu referencial teórico é Lippmann. Quero agradecer, eu não consigo acompanhar a pessoa que lembrou do Thomas Kuhn, Estrutura das Revoluções Científicas. Valeu o aviso. E também alguém falou de filosofia da ciência. Eu resguardo que esse livro é do Rubem Alves, publicado pela Brasiliense, do grande e saudoso querido professor Rubem Alves. Por fim, agradeço vocês. Peço desculpas e agradeço a paciência. Um beijo grande. Muito obrigado, professor. Boa noite para todos e todas. E paz e bem. Amém.